A gente vai começar mais um vídeo hoje. E hoje eu quero falar com vocês sobre como criar, como estabelecer metas para o negócio de vocês. Primeira coisa, eu vou falar sobre os principais vilões que te impedem de definir as suas metas e os seus objetivos. O segundo tópico que eu vou estar comentando com vocês é por que é importante estabelecer metas. O terceiro, eu vou falar como que a gente organiza uma meta. E eu vou passar para vocês 10 passos essenciais para que você consiga definir as suas metas e os seus objetivos. O quarto item que eu vou falar é uma dica, um cuidado para vocês não caírem numa armadilha. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre os principais vilões que te impedem de definir essas metas e esses objetivos. Eu vou comentar uma situação para ver se você se encaixa nesse perfil. Você se sente frustrada com relação a essa definição de metas? Tipo assim, você elabora uma meta e aí, exemplos, né? Eu quero emagrecer. Geralmente todo mundo põe essa meta, né, no início do ano. E aí passa o ano e aí quando volta lá o Réveillon, tudo, o Natal, você já está depressiva porque você não alcançou sua meta. Você se sente assim, frustrada? Esse sentimento não é uma exclusividade sua e ele tem solução. Segundo uma pesquisa, 93% das pessoas relatam que não se sentem realizadas na sua vida. E eu acredito que isso equivale também para a nossa profissão. Não só um sentimento de realização na fotografia, mas um sentimento de realização válido para todas as áreas da vida, que a gente não é só fotógrafa, a gente também tem o nosso papel de mãe, a gente também tem o papel de esposa, de amiga, de filha. Então, quando você vai pensar numa meta, eu vou explicar isso mais lá na frente, a gente precisa pensar em todas essas áreas da nossa vida. Se você faz parte desse percentual, fica comigo aqui, vamos assistir esse vídeo e vamos mudar esse cenário. Então, se você está nesse limbo, você vai acabar entrando nessa estatística. Então, existem inúmeras barreiras quando a gente define uma meta e um objetivo, principalmente em cumprir, em chegar, em alcançar essa meta. Essas barreiras, elas podem ser de ordem mental, ou seja, eu tenho algumas crenças limitantes que não permitem que eu alcance isso. Pode ser emocional, então alguma circunstância que acontece na vida, que mexe com as emoções e a pessoa às vezes não está se sentindo pronta para realizar aquele objetivo. E até coisas que às vezes acontecem que são fora do nosso controle. Quando a gente entende quais são esses vilões, a gente vai conseguindo ajustar e nos preparar para enfrentar isso. Então, quando eu brinco que, assim, a gente tem que conhecer os problemas e o problema, geralmente, a solução do problema está no problema. Então, quando você conhece, é mais fácil de você já pensar na solução, já se preparar para isso. Então, vamos avaliar quais são esses inimigos. Eu vou falar de 4. A indecisão, o auto-engano, a falta de recursos e a falta de foco. Esses, para mim, são os principais vilões que impedem pessoas, no geral, né, nós humanos, de atingir as nossas metas e os nossos objetivos. Então, vamos falar sobre a indecisão. O que é a indecisão, gente? É quando você não sabe para onde você vai. E aí, quando você não sabe, já tem lá o filme da Alice, todo mundo já conhece, né, que fala que quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é bem assim mesmo, é o tal do deixa a vida me levar. E no deixa a vida me levar, nem sempre você vai chegar onde você quer chegar. Então, se você não tem ideia de onde você quer chegar, quais os resultados que você espera, você às vezes acaba perdendo a chance de alcançar algo mais significativo. E a vida vai sendo cada vez menor, né? Se você não sabe aonde você vai querer chegar, as coisas vão indo, até que uma hora fica morno, fica frio e acaba. É assim. Você precisa conhecer esse ponto de chegada, né? Aonde você quer chegar. E criar uma estrada, caminhar uma estrada, vai te levar lá.
E um ponto que é muito importante, se você não se conhece, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, você não consegue definir metas inteligentes, porque você precisa se conhecer. E esse autoconhecimento é uma habilidade que te permite olhar para você mesmo de forma honesta, se enxergar, se ver como um ser humano mais consciente, ter a noção da sua existência, do seu papel no mundo, por que você está aqui. Então tem algumas perguntas aí que às vezes são meio filosóficas, mas que são importantes de você responder. Como que você se enxerga no mundo? O que você quer trazer de diferente? Isso são questões, às vezes, importantes para você saber definir uma meta. É importante também você descobrir os seus valores, os seus princípios, quais são os seus anseios para o futuro, ou seja, tudo aquilo que vai te inspirar, que vai te dar inspiração para você ir mais longe. Então, você precisa investir em ferramentas de autoconhecimento. Eu sempre falo isso. Se você quer se tornar um fotógrafo melhor, seja um ser humano melhor. Se transforme enquanto ser humano. Procure desenvolver novas habilidades, procure se conhecer e assim você, com certeza, você vai trazer isso para a sua fotografia, para o seu negócio. Então, invista em cursos, em livros, ouça feedbacks de amigos, de familiares e principalmente, gente, que eu acho que é super importante, é você ter momentos de reflexão, seja através de meditação, seja indo passear, fazendo uma caminhada, mas é importante você ter esses momentos para você avaliar a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo. O próximo ponto, então a gente falou, esse é sobre a indecisão. Então, como é que você vai eliminar a indecisão? Só para a gente resumir, se conhecendo, trabalhando no autoconhecimento para você saber aonde você quer chegar. Que ser humano melhor você pode ser, como você pode se transformar. O segundo vilão, vamos falar assim, né, o segundo inimigo do planejamento é o autoengano. O que é o autoengano? Nós, seres humanos, nós temos duas tendências. O primeiro é porque a gente tem uma necessidade de pertencimento. E a segunda necessidade que a gente tem é de aprovação dos outros. E nenhuma dessas duas nos ajudam a atingir nossas metas e nossos objetivos. Elas são importantes para a gente, porque elas nos dão a sensação de pertencimento a uma comunidade, de conexão, né, com outras pessoas, mas elas podem ser armadilhas, e as armadilhas não nos ajudam. Quando a gente está no âmbito de amigos e de família, às vezes é comum que surja comparações entre trajetórias pessoais, ou até mesmo no nosso ambiente de fotografia, às vezes eu vejo que é comum os fotógrafos se compararem entre si, coisa que não existe comparação, porque cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua forma de olhar, de ver o mundo, de enxergar as coisas, então cada um acaba desenvolvendo o seu estilo próprio. Então, assim, a gente tem que evitar esse tipo de comparação, de julgamento. Por quê? Por mais que eles sejam inevitáveis, né? Vamos falar assim, eles acabam acontecendo, mas eles acabam que geram inseguranças, gera medo, gera vergonha. Então, gente, vamos tentar deixar isso de lado. Por quê? Primeiro, porque você tem que correr atrás do seu sonho. Então, assim, eu acho que o importante nessa questão do autoengano é porque muita gente, às vezes, se auto-prejudica, sabe? Assim, fica meio que se auto-sabotando para ser aceito no convívio familiar, no círculo de amigos, né? Ter essa questão de pertencimento. E o que eu digo para vocês é para vocês serem fiel a quem você é. Confiar nas suas decisões, no que você está sentindo. E você, assim, você vai ficar mais próximo da sua realização pessoal e profissional. Não se enganem, não se auto-sabotem. O terceiro item, a falta de recursos. Essa é a principal, e a desculpa que eu mais ouço é assim, mas eu não tinha dinheiro, eu não consegui dinheiro para realizar aquilo. E geralmente esse é então um dos principais motivos. E eu não estou dizendo que isso não seja verdade. É aquelas desculpas verdadeiras que sempre surgem. É que o mundo não gira em torno do dinheiro. Isso é importante. E tem alguns objetivos
tem alguns sonhos, algumas metas que nem são financeiras. Tem algumas transformações que você pode buscar no seu negócio, na sua vida, na forma de atender seu cliente, no seu estilo de trabalho, que não envolve dinheiro. E aí? Vamos lá, vamos perseguir isso. Existem coisas, existem objetivos e metas que, às vezes, lá na frente vai precisar de algum investimento. Mas, às vezes, alguns primeiros passos, não necessariamente. Você pode começar a sua jornada, começar a caminhar em função no rumo desse objetivo. E, para mim, essa aqui é o grande vilão, é a falta de foco. Eu não sei vocês, mas eu conheço muita gente que quer dar tiro para tudo quanto é lá. E, gente, a falta de foco, eu luto muito com isso, porque eu tenho uma ansiedade, eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas eu acho que esse é um grande vilão, pelo menos para mim. Então, a gente tem muitas ideias, às vezes a gente tem boa vontade, tem um bom planejamento, mas nada disso é suficiente para eu transformar um sonho numa realidade. Por quê? Porque se você não sair para executar o seu plano, ele não vai realizar. Sem ação, não existe alcance de metas. E se você perde o foco, se a motivação acaba, se você não tem a disciplina que é exigida para colocar o seu plano em ação, você não vai conseguir alcançar a sua meta. Como que você pode trabalhar com relação a isso, né? A falta de foco. Buscar avaliar as coisas essenciais. Então, o que eu queria dizer para vocês é assim: a garra, a atitude de correr atrás, de não desistir, está acima de qualquer talento. Então, gente, o que exige é disciplina. Sem disciplina e sem esforço, sem um trabalho contínuo, ninguém atinge nenhuma meta. Então, gente, entendendo essa questão dos vilões que impedem a gente de definir, de trabalhar em metas e objetivos, vamos falar um pouquinho de por que é tão importante eu definir uma meta e um objetivo. Porque, gente, traçando as metas e os objetivos é a forma mais eficiente em que eu vou transformar um sonho, que está no âmbito da abstração ainda, que não é real, numa realidade. Se você já falou alguma vez de fazer uma meta, de cumprir uma meta, você sabe o quanto que é difícil a gente cumprir isso. Até as promessas que a gente faz para nós mesmos, né? Então, igual o exemplo que eu dei lá no começo do ano, todo mundo quer perder peso, todo mundo quer emagrecer, mas chega no final do ano, tá gordinho ainda. É porque geralmente a gente começa bem. Mas aí lembra que eu falei da falta de foco, da falta de disciplina? Aí a gente cai e abandona. Você pode até às vezes cair. Mas o que você tem que fazer? Reavaliar, retransformar o negócio e começar de novo. Mas não desistir. As metas e os objetivos, elas têm que representar o seu destino. Aonde que você quer chegar, onde que você quer estar, que você quer estar daqui 1, 2 ou 5 anos. Ou seja, você pode estabelecer metas que não precisa ser meta para daqui 1 mês. Pode ser uma meta de longo prazo, daqui 5 anos, tá tudo certo. E quando eu estabeleço uma meta, gente, o que é o importante também? É porque você condiciona o seu cérebro para pensar em formas de realizar essas metas. Então, por isso que é importante você escrever a sua meta, você colocar ela em lugares de evidência que você não esquece onde elas estão, para você estar sempre se lembrando. Então, as metas, elas são como o orientador das suas ações. E aí, vamos lá. Então, como que a gente define uma meta? Então, tem 10 passos que nós vamos fazer. Então, se vocês quiserem pegar lápis, caneta, vai lá, pega, anota, vê o vídeo depois de novo. O importante é vocês seguirem esses passos. Primeiro passo, você precisa definir os seus princípios e os seus valores. Lembra que eu falei sobre o autoconhecimento, gente? E aqui é isso. O primeiro erro que as pessoas fazem quando vão traçar uma meta é ir direto no o quê? O que eu quero? E antes, o certo seria eu pensar no porquê. Por que eu quero isso? Isso faz sentido na minha vida? E é simples. Porque você tem que se conhecer, você tem que saber o que você gosta, o que te traz emoção, o que te agrada. Depois que você tiver claro isso, é legal você também criar
uma hierarquia, uma ordem de prioridade. Então, o primeiro passo é colocar esses princípios e esses valores no papel. E isso está escrito em pedra? Não. Pode mudar daqui a uns anos, pode mudar daqui a 3 meses, aqueles princípios, geralmente os valores, a essência não vai mudar muito, mas algumas coisas podem, não tá mais fazendo tanto sentido isso aqui na minha vida. Beleza, tira. Lá na frente pode ser mudado, não tem problema. O segundo passo é você esclarecer qual que é a sua visão de futuro. Antes de você ter alcançado essa meta e esse objetivo, você tem que pensar, imaginar, e aqui é um exercício de imaginação mesmo, como que você se vê quando você cumprir as suas metas. E aqui é um exercício de visualização mesmo. Tá, quando eu cumprir essa meta, como que eu vou estar? O que eu vou estar fazendo? Como que eu vou estar em pessoa? Eu vou estar feliz, eu vou estar alegre, sentir essas emoções. Então, quando você estiver fazendo esse exercício, você não vai precisar se preocupar nesse momento como que você vai chegar lá. Então, não limite o seu cérebro de falar, isso é impossível. Não. Então, a gente vai deixar o como, as ações, o dia a dia para depois. Agora, você está livre para imaginar mesmo como que vai ser sua vida quando você estiver com essas metas e com esses objetivos cumpridos. Trabalha isso na sua imaginação. Aí você também precisa definir, o terceiro ponto agora que eu vou falar, o terceiro passo, é você definir as suas áreas de controle, que é aquilo que eu falei no começo, gente. Nós não somos só fotógrafas, nós somos fotógrafas, esposas, mães, filhas, nós temos um papel na sociedade, né, na família, na comunidade, com colegas de trabalho ou não. Então, a gente tem áreas em que a gente tem responsabilidade em várias áreas. Então, quando você define essas áreas, quando você mapeia essas áreas, é importante você, depois que você imaginou aquela visão de futuro, você imaginar essa visão de futuro nas diferentes áreas que você atua. Então tá, eu atingi aquela meta, aquele objetivo. Como que isso vai influenciar a minha vida no meu contexto familiar? Aí você começa a pensar essa visão de futuro, fazendo esse mapeamento geral em todas as áreas da sua vida. Para que vocês vão fazer isso, gente? Isso é um efeito de organização mesmo do seu pensamento. E também para manter uma identidade e uma coerência entre os seus princípios e os seus valores. Porque se você tem uma visão clara dos diferentes papéis que você assume e como que esse objetivo vai impactar nos diferentes papéis, você consegue ponderar essa meta e esse objetivo de acordo que ele se encaixe nas diferentes áreas, né? A gente não pode pesar tanto para um lado e esquecer os outros. A gente tem que buscar esse equilíbrio na nossa vida. 4. Trace as metas com objetividade e clareza. Gente, não é simplesmente falar, eu quero emagrecer. Como assim, né? Vamos falar em fotografia. Eu quero aumentar o cliente. Como assim? Quantos clientes você precisa? Por quanto tempo? Gastando quanto? A gente tem que ser mais objetivo, mais específico na hora de trazer essas metas. Quando a gente está falando de traçar metas, a gente tem que ter um pensamento de que o que você quer? Você quer transformar o abstrato no concreto. Então, para ser real, precisa ser quantificado. Então, quando a gente está falando de emagrecer, tá tudo muito ainda no abstrato, isso são sonhos. São igual a gente fez agora mesmo, que é definir uma visão de futuro para a realidade. Então, eu quero emagrecer. Quanto de peso que você quer perder? Você quer pesar quanto? Então, foi desenvolvido por especialistas uma técnica que define que a meta precisa ser SMART. SMART em inglês, que significa esperto, né, inteligente, mas ele também é um acrônimo para você colocar SMART como Specifics, Measurable, Achievable, Relevant, Timed, que seria metas específicas, mensuráveis, realizáveis, relevantes e com prazo definido. Então, toda vez que você for traçar uma meta, escrever uma meta, ela tem que ser específica,
ou seja, eu tenho que ser o mais objetiva e clara possível, tem que ser mensurável, realizável, relevante e com prazo definido. O que é o relevante, gente? Ela também tem que ter um quê de desafio, né? Tem que ter algo que traga uma motivação, que esteja alinhada lá com a minha visão de futuro. Então, você vai escrever a sua meta de forma factível e clara em algum lugar. Exemplo, espelho do banheiro, tela do computador, tela de entrada do celular. Porque aqui eu não tô falando de espiritualidade e nada não, tá? Aqui é exatamente, para você se lembrar da sua meta todos os dias e para que você, de forma até inconsciente, você tome decisões que vai te levando até ela. Você vai priorizando as suas atividades no dia a dia que vai te levar até ela. Outra coisa também, que é uma outra ideia, é você se comprometer publicamente com a meta. Contar para alguém, você contar para sua família, contar para seus amigos ou publicar no seu blog, no seu Twitter, no seu Facebook. Claro, gente, que vocês também não tem que sair contando para todo mundo. Mas por que isso? Porque quando você se compromete com essa meta em público, ninguém quer ficar mal, né, na frente das outras pessoas. Então, quando você se compromete, fica mais difícil de você quebrar essa promessa. Então, você corre atrás dela. Uma outra coisa, depois que você definiu sua meta, é você elaborar projetos. Aqui a gente vai começar a transformar essas metas em ações. Então, eu vou chamar de projeto qualquer tipo de desdobramento que a gente faça, que seja uma sequência de ações ou hábitos. Então, você vai pegar a sua meta e vai transformar a sua meta num projeto, e ali você vai listar todas as ações e os hábitos que você precisa colocar de ação, de energia, de força, para transformar aquilo em realidade. Inclusive os recursos. Uma outra coisa também é você substituir os hábitos ruins. A maior parte das metas, ela incorre numa mudança de hábito. Você precisa transformar os seus hábitos. E é aí que a gente tem uma barreira muito grande. A gente tem gatilhos que às vezes não nos permitem mudar o hábito, sabe? Assim, não é que não nos permite, exige um esforço, exige uma energia muito grande. Então, quando a gente está falando, você quer promover uma mudança, você precisa reforçar esse hábito constantemente. Então, assim, exemplo lá do emagrecer. O emagrecer vai exigir uma mudança de hábito, por exemplo, ir na academia. O emagrecer vai exigir uma mudança de hábito, tipo cortar o açúcar. Mesma coisa na fotografia. Eu preciso melhorar, eu quero mudar o meu estilo. Tá, como que você vai mudar seu estilo? Você já tem um hábito, você já tem uma rotina, você vai ter que mudar o seu olhar. Você vai ter que descobrir novas coisas, né? Buscar outras referências. E isso incorre em mudança de hábito. Então, você precisa reunir informações, você precisa aprender, aperfeiçoar. Por quê? Hábito, para você mudar o hábito, é algo que vai te exigir um esforço. Não espere você se sentir 100% pronto para começar um projeto. Isso é ilusão. Ninguém consegue atingir um objetivo já com tudo perfeito. A gente precisa ir começar aos poucos, dar o primeiro passo e depois você vai avaliando, reavaliando, aperfeiçoando, melhorando. Os hábitos, se você não tiver uma racionalidade, se você não tiver uma importância, uma clareza, lembra da clareza lá das metas? Para você se esforçar para criar os novos hábitos, você vai acabar caindo em velhos padrões. Então, é importante que você, quando você estiver criando esses hábitos, que você tenha uma frequência com isso. E se você não estiver fazendo isso com frequência, isso não é um hábito. Não, você não está mudando. Tem uma pesquisa que fala que 40% do nosso dia é tomado por hábito, por rotinas, né? Que a gente já está acostumado a fazer. Então, é como se a gente estivesse voando meio que no piloto automático. Tô indo, sei lá para onde, mas tá indo no piloto automático. E isso por mais de 9 horas por dia. Então, pensa em 24 horas, 40% dá 9 horas, então é muito tempo. Então, você tem que escolher, quando você coloca a meta, você tem que colocar uma estratégia também para formar e mudar
esses hábitos do seu dia a dia para você conseguir atingir esse objetivo. O sétimo passo, nós vamos utilizar um ciclo de 5 etapas, que é baseado num livro também do David Allen, que chama Getting Things Done, que em português o livro chama A Arte de Fazer Acontecer. Quais são as 5 etapas? Quais são essas 5 etapas? É você coletar, processar, organizar e fazer. O que é o coletar? Não, primeiro, por que a gente precisa ter um sistema para fazer as ações, para as ações acontecerem? Porque senão, gente, a gente fica, sabe, assim, enrolado no dia a dia, trabalhando a prioridade da prioridade, o que é e aí as coisas importantes às vezes vão ficando para depois. Então, se você tem esse fluxo de trabalho e você se organiza, né, dessa forma, você consegue trabalhar as suas ações, priorizando as que são de maior importância, porque tem coisas que você pode delegar para outras pessoas. Então, por que a gente precisa fazer isso? Porque para a gente se manter na linha durante todo o ano, você precisa ter esse fluxo de trabalho. Se você não tiver esse fluxo de trabalho, você vai ficar trabalhando com qualquer demanda que apareça. Então, apareceu isso aqui, eu vou fazer isso. E aí, não funciona. Você precisa entender que esse sistema, eu vou explicar ele daqui a pouco, ele tá tudo em torno da meta lá que nós definimos. Então, cada demanda que aparecer, você vai jogar ela nesse sistema de 5 fases aqui e você vai ficar avaliando semanalmente como que tá a rota. Você está seguindo a sua rota para chegar lá na sua meta. Quais são as 5 etapas aqui? Coletar, processar, organizar, revisar, fazer e revisar. O que é o coletar? O coletar é quando você basicamente, você mapeia todas as caixas de entrada, que é assim que ele chama, aonde surgem pendências para você resolver. Então, contas para pagar, orçamento de cliente que você tem que responder, você mapeia todas essas caixas de entrada, por todos os canais que entram essas pendências. Aí, depois que você coletou tudo, você já tem isso tudo coletado, eu tenho tudo isso aqui para fazer. Aí você processa. O que é o processar? O processar e o organizar é você direcionar essas ações para os lugares certos. Então, você vai organizar, por exemplo, por local. Essas coisas aqui eu preciso resolver no trabalho. Quando eu estiver no estúdio, eu vou resolver essas ações. Então, elas já estão organizadas aqui. Não, essas aqui eu vou organizar quando eu estiver em casa, né? Então, você processa essas ações todas, organiza elas nos devidos lugares e depois você parte para a ação. Então, estou no trabalho, estou no estúdio, vou organizar, vou fazer aquelas ações que estão definidas ali. Semanalmente, é importante você revisar o que foi feito. E todas as pendências novas que forem entrando, entram também nesse sistema. Você coleta, processa, organiza e analisa. Isso aqui também é um tema para um próximo vídeo, para a gente aprofundar esse assunto. Tem umas ideias bem legais, até de tipos de listas que vocês podem ter para se organizar. É um assunto bem interessante. O livro chama Arte de Fazer Acontecer, em português, e em inglês é Getting Things Done, tá? Mas aí eu gravo um outro vídeo para a gente aprofundar sobre esse assunto depois. Qual que é o 8º passo? Revisar os seus projetos e e as suas ações, os seus desafios semanalmente. Isso faz parte da metodologia que eu falei anteriormente, mas é para você realmente se manter firme e alinhado com a sua meta, com o seu objetivo. Então, constantemente você tem que estar em contato com essa informação que você definiu. Então, pelo menos uma vez por semana, é importante você verificar quais ações que você realizou, quais que foram deixadas para trás, se aquelas que foram deixadas para trás, se elas são importantes, se elas têm que voltar para o seu sistema, né, como prioridades ou não, aquelas que foram deixadas realmente não são importantes e podem
ser esquecidas. Enfim, é importante reavaliar isso. Aí, gente, ele fala pra gente definir um dia na semana para fazer isso. E aí vai depender muito da sua agenda. Lá ele sugere sexta-feira, né? Sexta-feira, às vezes, para nós fotógrafos não é um bom dia, mas às vezes é o domingo ou é a segunda, que é o seu final, vamos falar assim, da semana, que você já passou aquela semana, né, de trabalho e tudo, e você precisa avaliar os compromissos, avaliar as ações que foram feitas, enfim, nesse momento você também organiza aí as suas ações do que você vai fazer naquela semana, né, o que foi feito e o que precisa ainda ser feito. Vamos lá. 9. Aqui esse é legal. Lembra que eu falei que o planejamento não tem que ser escrito em pedra? Então aqui, o que é o mais importante? Você rever suas metas, revisar os seus princípios, a sua visão de futuro, as suas metas, pelo menos, gente, a cada trimestre. Eu nem tô falando para fazer mensal, que seria o melhor dos mundos. Faça pelo menos a cada trimestre, que é o momento de você avaliar. Seus princípios continuam os mesmos? Tem aquela mesma ordem de importância e de prioridade? A sua visão de futuro ainda é interessante para você? Você ainda quer aquilo? A sua meta está fazendo sentido ainda ou não? Você precisa rever essa meta? Então, o objetivo dessa revisão não é apenas para manter as coisas no trilho, mas sim fazer com que você melhore continuamente. Lembra que eu comentei também sobre o autoconhecimento? E é importante você ir balizando a sua meta, as suas ações, o que você foi conquistando com o que você está se tornando. Você pode fazer um modelo de roteiro dessa revisão, então você ter tipo um checklist para você fazer esse acompanhamento é legal, é interessante, para você analisar realmente, eu tô indo bem, não tô indo bem, tô cumprindo eu consegui mudar esse hábito, não consegui ainda, sabe? É importante você parar, tirar um tempinho e fazer essa análise para você ir construindo realmente esse caminho que vai te chegar ao atingimento lá da sua meta. E o 10º e último passo, que não é o menos importante, pelo contrário, é o mais importante, é você entrar em ação. Tem que ter execução. Execute. Não esqueça de executar. Então, você com esses 9 passos anteriores que eu comentei, você tem um sistema completo, muito bem organizado para traçar suas metas e os seus objetivos, né? E com grandes chances deles serem cumpridos. Tudo que você fez até aqui é super importante, mas eles não vão gerar nenhum avanço para você cumprir as suas metas se você não partir para executar, para fazer o que você coletou, o que você processou e o que você organizou de ações. Então, gente, a única maneira de transformar metas em realidade é por meio da ação. Se não tiver ação, fica tudo no âmbito das ideias, da imaginação. Não se torna concreto, não se torna real. Então, a única maneira é essa. Você pode ter feito a etapa dos princípios, você pode ter princípios lindos, você pode se autoconhecer, você pode ter as metas super precisas, super claras, super objetivas, mas nada disso vai servir se você não colocar a mão na massa. Então, assim, é importante que você, para você ver o resultado, é que as coisas, você tem que agir diariamente para isso. Então, volta nos hábitos, na rotina, em realmente não esquecer, né, da sua meta. E aí também lembrar que você não precisa acertar tudo da primeira vez. Às vezes a gente aprende com os erros mesmo. Lembrar que, assim, às vezes você pode dar um pequeno passo, não precisa ser gigante, você pode ir aos poucos, né? O importante é você estar sempre indo em frente, né? Tendo disciplina, não deixando para trás, né, as coisas.